Quer saber como foi a prova de matemática do Enem 2017? Fica ligado. Fala moçada, estamos aqui na TV SEB e agora com a equipe de matemática para saber como foi essa prova do Enem de 2017, as suas 45 questões nessa prova especial, né, pela primeira vez, uma prova só de exatas no segundo dia. Estou recebendo aqui nos estúdios Fredão, Bortoli, estou aqui também com o Danielzinho e com o Jefão, essa equipe maravilhosa dos nossos matemáticos. E nós vamos trocar essa ideia de como foi a prova para você poder ver se você está confortável com o que aconteceu neste domingo. Fredão, e aí, tudo em paz? Beleza, e você? Você fez a prova, né? Fizemos a prova. Como é que foi fazer prova, Fredão? Foi cansativo, hein, Babá? Cansativo pra caramba, prova muito longa. A gente fica pensando nos alunos, eles são os heróis. Faz a gente refletir nossa profissão, né? Refletir. Como é difícil pra eles, viu? Não é fácil, não. E aí, prova de geometria, o que você achou? A prova, eu já falei, né? A prova longa, trabalhosa, mas a parte de geometria é a parte talvez mais tranquilas para ele, assim, para eles fazerem, viu? Não tinha muitas contas. Pela primeira vez a gente não identificou nenhuma questão que falasse de áreas em geometria plana, que é um assunto não é comum, né? Que não é comum, é um assunto talvez o mais importante dela, e nós não achamos nenhuma. Na geometria plana você tinha que reconhecer elementos básicos, altura de triângulo equilátero, triângulos ossos com ângulo de 120 graus no meio, aplicar um teorema dos cossenos, ou a melhor opção, rachar em 2, 30, 60. Geometria espacial também, cálculo de volume de paralelepípedo simples, reconhecimento de prisma, né? Ele deu uma cabana, o aluno tinha que olhar para a cabana e reconhecer que sólido que era. Então, de fato, a geometria não foi a prova, a parte da prova que consumiu muito tempo deles. Não tinha muita conta, foi uma prova bacana, assim. Tá, legal. Bortoli, pega o microfone do Fredão aí. E aí, tudo em paz? Tudo em paz. Então tá bom, melhor que eles, né? Você não fez prova? Pois é, eu não fiz, né? Me tiraram dessa. E aí, razões e proporções, o que você tem a dizer sobre essa parte da matemática que caiu na prova? Então, Varela, eu diria assim, cara, que razões e proporções foi o carro-chefe, né? Muita razão, muita proporção, e com questões envolvendo muito cálculo, né? Porque, por exemplo, para você comparar duas frações, qual é maior, você vai ter que fazer o denominador delas serem todas iguais, o MMC, ou então vai ter que dividir um pelo outro. E não eram questões assim onde você simplesmente tinha que comparar 2 ou 3 frações, eram as 5 alternativas. Então isso fez com que a prova se tornasse demasiadamente trabalhosa, né, nesse sentido. Você tem noção de quantas questões nós estamos falando de razão e proporção? Se chegaram a contar alguma coisa assim ou não? Não, mais ou menos em torno aí de umas 10 questões. Umas 10 questões. Nossa, é muita coisa, muita né? Coisa, muita sim, coisa. Tá. E dentro das razões e proporções, algumas questões envolvendo aí porcentagem, envolvendo um gráfico de pizza. Boa, boa, hein, o Jefão aí gosta muito, né? Ficou bom. Que não era uma questão tão difícil, mas era uma questão aí que você tinha que analisar os 5 casos, as 5 alternativas. Outra questão assim não muito comum, envolvendo juros composto, mas geralmente as questões eram para calcular o valor futuro, nesse caso era para trazer para o valor presente. Eram 8 parcelas e o cara ia quitar esse valor, faltando 3 parcelas, e era um cálculo ao contrário que ele tinha que fazer, né? Difícil? Relativamente difícil. Não foi uma questão fácil, não. Tá. Legal. Então tá bom. Dani. Opa, e aí, Varela? Agora sim. Fez prova também? Fiz prova também. Foi tudo tranquilo? Mais ou menos. O que aconteceu? Eu estava lá e um professor chamado Fred estava sentado atrás. Parece que ele colou algumas ali, eu não fiquei muito contente. Só falta anular a prova dele, né? Então tá bom, Dani. Por questões de álgebra, o que você tem a dizer? Aí, já que eu fui fazer a prova, eu me propus a ser tipo um candidato para tentar perceber como que os nossos alunos fazem, né? E eu reparei que as questões que davam muito trabalho, que o Bortoli citou, vamos pular para deixar para depois. Cheguei a pular 2 páginas, né? Mas aí eu voltei com calma, aí tinham 2 de função quadrática, uma delas que não era fornecido o plano cartesiano, aí o aluno tinha que posicionar inédito no Enem. Sem figura? Não, tinha figura, mas não tinha o plano cartesiano. Entendi.
Isso, geralmente, no Enem nunca tinha acontecido. Tá. Agora, outra, aí sim, o que a gente combinou, né, durante bastante tempo esse ano, que se o perímetro é dado, fixo, dentre todos os retângulos de perímetro fixo, o de área máxima é o quadrado. Aí quem lembrou já matou bem rápido. Tá. Agora teve a de log, né, com contas infinitas. Muitas contas para você conseguir chegar na alternativa. Números ruins ou não? Log de 1,013, 2,048, ou 3 casas decimais, tá bom? Gostoso, né? Gostoso. E por último, né, não posso deixar de falar, teve uma questão, eu não lembro, gente, qual era? Do congestionamento. Nossa, essa daí... Né? Igualzinho Alguém reconheceu, gente? Deu tudo bem? Acertou? Na prova do Jefão era a primeira questão da prova, que beleza. Aí fiquei bem contente com esse fato. Tá, que legal, que bom. Deixa eu só perguntar, você falou da estratégia, você conseguiu fazer uma estratégia legal? Você conseguiu fazer esse negócio de tirar o mais fácil primeiro? Na verdade eu tentei. Você tentou mesmo? Mas chega na metade da prova, já estou cansado. Não sei como os alunos conseguem fazer a outra parte das ciências da natureza, porque eu já queria ir embora. Mas eu falei, não, vou ficar, porque eu prometi para eles que eu ia sofrer junto. Mas é legal, né? Porque é a primeira vez que o Enem está fazendo essa prova, então os nossos alunos fizeram pela primeira vez essa prova com essa característica. E é legal ter uma opinião de quem sentiu na pele, né, o que aconteceu, né? Com certeza. Então tá bom, você pode passar para o Jefão? Jefão, sobrou um punhado de coisa para você fazer aí, né? Análise combinatória. Beleza. E aí? Restante aí. Nessa prova... Você fez também a prova? Fiz também. Fiz também. Foi cansativo também. A gente conseguiu fazer a prova no tempo, né? Só matemática, no tempo inteiro. Deu certo, graças a Deus. Aí, de análise combinatória, como já era previsto, sempre cai, foi meio que uma continuação, 4 questões de análise combinatória. Entre elas, uma questão muito interessante que falava sobre o caminhão cegonha, que a gente chama de regra do pauzinho, que nunca tinha acontecido nessa prova. Muito interessante o exercício. Exercício de senha, exercício de uma simples combinação, o exercício da logomarca, que era para pintar a logomarca da Copa de 2014, o exercício um pouquinho atrasado, da Copa 2014, e era para fazer o princípio fundamental da contagem. Sobre probabilidade, então, já na sequência, 3 questões que envolviam probabilidade. Uma que falava do semáforo, que é a lei binomial, muito interessante exercício. Uma da regra do E, que é a regra da multiplicação, né, que era chove e o rapaz atrasa no serviço. E não chove, ele também atrasa no serviço. Só multiplicar e somar. Mas era número com vírgula também. A do campo minado, uma questão super interessante, mas que também tinha que fazer a análise e a conta, porque senão, de repente, poderia cair no erro. Segue? Na trigonometria, que é do mesmo setor nosso, né? Caíram 3 questões que envolviam trigonometria, uma muito interessante de função trigonométrica, uma questão difícil, que falava sobre máximo e mínimo, mas uma questão difícil. O aluno tinha que pensar bastante, ali pressão arterial. Tá. Uma curiosidade, Varela, que não caiu progressões, né? Não que caia muito, mas que sempre tinha 1, 2. Essa vez não teve nenhuma. Porque numa prova com 45 testes dá para você pôr tudo, né? Mas não cair área e nem progressões é um negócio curioso, um pouquinho de falta de imaginação talvez aí, né? Mas pesaram bastante na comparação de frações, né? Por isso que acho que não colocaram. Não coube. Tá. Que legal, que legal. Algum comentário final que vocês querem? Tá tudo bem? Você gostou de fazer a prova também? Quanto tempo você gastou para fazer matemática? Foi 3 horas e meia, mais ou menos. Mais ou menos, 3 horas e meia, 4 horas. Para fazer mesmo, assim. Aí a gente volta, fica conferindo. Aí como a gente já sabe que não vai fazer o resto, então a gente não faz com pressa. Então a gente gasta aluno, mais tempo, né? Mas se a gente estava comentando, se a gente tivesse uma calculadora, a gente faria pelo menos 1 hora, 1 hora e meia menos de tempo. Entendi. Porque a calculeira estava brava. Tá bom. Que legal. É legal você escutar isso, você aluno que talvez tenha tido problemas com o tempo, né? De saber que é um problema, certo? É um problema para todos. Então é legal que você escute esses comentários para você poder se acalmar um pouquinho e ficar pronto para as próximas. Então curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e assine o nosso canal. Valeu!